Graça e paz da parte do nosso Salvador Jesus Cristo. Para a meditação de hoje, um texto que se encontra lá em 1 Reis 17:8, que fala sobre o profeta Elias e a viúva de Sarepta. Conta o texto que após os 3 anos sem chover em Israel, Deus determina que o profeta Elias se dirige até Sarepta, que iria providenciar que uma viúva o alimentasse, cuidasse dele. E assim aconteceu. Chegando à porta daquela cidade, o profeta, ao encontrá-la apanhando lenha, lhe pede um pouco de água. Momento em que ela vai buscar água e ele a chama novamente e também lhe pede um pouco de pão. E naquela oportunidade a viúva, que estava enfrentando uma seca desastrosa, informa ao profeta que só lhe resta um pouco de farinha. Inclusive que ela já tinha se planejado para fazer o último pão para ela e o filho comerem e esperar a morte. E naquele momento o profeta diz a ela que fizesse o pão para ele também. E assim ela foi para casa fazer. Fez o pão dela, do filho e o dele. E quando trouxe para ele, ele disse que a partir daquele dia jamais a farinha ia cessar, nem o azeite ia acabar na casa dela. E assim foi. Viveram muitos dias sem lhe faltar o pão. Depois aconteceu do seu filho vir a morrer e o profeta Elias implorou ao Senhor e ele ressuscitou. Antes desse encontro com a viúva de Sarepta, justamente por causa do reinado idólatra do rei Acabe e da esposa Jezabel, Elias, através de Deus, impetrou juízo contra aquele reino, dizendo que só iria chover quando ele autorizasse ou quando ele rogasse a Deus. E naquele momento, sem chuvas, e o profeta Elias precisou ficar distante porque ia sofrer perseguição, Deus providenciou que Elias fosse alimentado todas as manhãs e todas as noites por carne que os corvos traziam para ele. E quando acabou a água do ribeiro, já que a seca assolava, foi quando Deus determinou que ele fosse até essa viúva em Sarepta. A gente vê o quanto Deus cuida de quem realmente é fiel aos seus preceitos. Naquela época, Acabe foi considerado o rei mais idólatra, o pior rei que já teve em Israel. E depois que ele se casou com Jezabel, aí foi que as coisas pioraram. Eles a adoravam, eles faziam estatuetas para o deus Baal e para Assirá, que era uma divindade também que era adorada. Isso tudo contrariava muito o nosso Deus. Então é isso, meus irmãos. Nós servimos a um Deus que ama, que cuida daqueles que dão lugar. O mesmo aconteceu com o profeta Eliseu, lá em 2 Reis 4, quando ele se encontra com uma outra viúva também que está endividada e que ela, recebendo os cuidados de Deus, o profeta determina que ela junte vasilhas e começa a encher com o resto de azeite que ela tinha. E todas as vasilhas foram enchidas e faltou vasilha. Inclusive depois o profeta disse que ela pagasse as dívidas e vivesse com o que sobrasse. Isso são detalhes para mostrar o quanto Deus ama e cuida dos seus. Então não devemos temer, pois o guarda de Israel, o nosso Deus, ele vela por nós. Ele tem os melhores planos para a gente. Como bem disse Jesus, se crer, verás a glória de Deus, ou crê tão somente. Devemos ter essa certeza e vivermos, não servindo a Deus, não sendo fiel a Deus à espera de bênçãos. Não, as bênçãos acompanham naturalmente toda aquela que tiver Deus como Senhor de suas vidas, todos aqueles que derem o primeiro lugar a Deus em suas vidas. Então, fiquemos com essas reflexões. Graça e paz.